Oiê! Olá, meus amores de sexto ano. Vamos para os nossos 2 últimos temas do ano. Está acontecendo. Calma, que a gente vai se ver. Vamos nos encontrar, vamos nos amar ainda. Mas hoje vamos terminar de falar sobre islamismo e vamos conhecer as cruzadas medievais. Tá? Então, aqui ó, na imagem já temos católicos lutando contra muçulmanos. Guarda essa informação. Já dá para ver o quê? Período medieval. Guarda essa informação, porque vai acontecer. Mas antes, vamos continuar a aula passada falando sobre o islamismo. Pessoal, a aula passada conhecemos quem foi o Maomé, a fundação do islamismo, né, durante o período medieval na Península Arábica. E a gente viu também como surge essa nova religião monoteísta, que é a que mais cresce no mundo. E essa religião, o islamismo, tem 5 pilares fundamentais que a gente tem que conhecer, tá? Justamente para a gente desconstruir um pouco aquela ideia que a gente tem, às vezes, no Ocidente, né, de achar que islamismo é tudo a mesma coisa e tudo, né, uma visão depreciativa do que é diferente para nós. Então, olha só. Primeiro, a gente tem o Shahada. O Shahada. Shahada é o testemunho da fé. São 5 pilares. Então, quando você se converte ao islamismo, o que você precisa fazer? Dar um testemunho da sua fé, da sua conversão. Ou seja, falar e aceitar publicamente que o único Deus é Alá e que o profeta é o Maomé. E você vai seguir o Alcorão, você vai seguir as mensagens e, né, as escrituras do Alcorão. Tá? Segundo é o Salat. O Salat é orar 5 vezes por dia voltados para Meca. Já falamos isso na aula passada, mas bom a gente reforçar. E aí aqui ó, a gente tem as posições de como os homens rezam e como as mulheres rezam. Tá? Então, essa imagem é bem característica dos homens, né, se curvando na sua oração voltada para Meca, onde eles estiverem no mundo, que a gente viu também a importância de Meca como um centro religioso onde fica a Kaaba, né? Onde você tem que fazer uma peregrinação, já vamos falar sobre isso. E o terceiro pilar é o Zakat. O Zakat é você fazer doações, caridades, ajudar as pessoas mais pobres, tá? Pilares, gente, é o que vai... Um prédio, aqui é a escola, tem pilares, tem vigas, que é o que sustenta o prédio, né? E a sustentação pode ser tanto física, como por exemplo de um prédio, mas também pode ser uma sustentação simbólica, né, espiritual, que é o caso aqui do islamismo. E aí a gente tem o Ramadã. O Ramadã acontece no 9º mês do calendário islâmico, não é o nosso calendário, então não acontece em setembro. Tá? Por exemplo, ano que vem vai acontecer de abril a maio, né, do nosso calendário. O que é o Ramadã? É o período do jejum. Tá? É um período de fazer o jejum, de fazer um momento de reflexão, oração, purificação. Tá? Então você não pode consumir bebidas nem comida da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Tá? Depois você pode. E no final do mês do Ramadã, tem grandes banquetes, muito alimentos, né? As pessoas se encontram para essa confraternização e essa comunhão. Já aqui, os meninos lendo o Alcorão e, né, esse tempo de repensar a história do profeta, os princípios do islamismo. Então, isso acontece de 29 a 30 dias todo ano. Por fim, tem o Hajj. O Hajj é justamente a peregrinação para Meca, né? A gente já viu como é a Kaaba, aquele cubo, né, digamos, né, aquele formato em cubo, preto, que teria a pedra que o anjo Gabriel trouxe no seu interior. Aqui, ó, é a peregrinação em torno da Kaaba na cidade de Meca. Tá? E aí é no 12º mês. Então você deve ir, né, ou anualmente nesse período, ou uma vez na vida, pelo menos, né, de preferência nesse período, se você tiver condições financeiras. Se não tiver, tudo bem.
mas se você puder, né, e vocês podem ver que a maior parte das pessoas usa branco, por isso que parece que é um mar branco, né, de pessoas. E aí vamos repensar um pouquinho a mulher islâmica. Assim como a cultura islâmica, a religião islâmica como um todo, a gente tem um olhar muito ocidental. A gente tem um olhar de estranhamento, né? O olhar, a gente acha esquisito aquilo, é estranho, né? A gente não conhece muitas mulheres, ou talvez nenhuma, que usem o véu, né? O Alcorão, o livro sagrado, e o Maomé, né? Antes mesmo do Ocidente, né, de onde vem a nossa cultura, já valorizava mais a mulher e defendia mais a mulher do que em relação, por exemplo, à Europa medieval. As mulheres, segundo o Alcorão e segundo Maomé, poderiam ter propriedades, heranças, se divorciar, casar novamente, caso ficassem viúvas, né, que foi o caso do próprio Maomé, que casou com uma viúva. Poderiam escolher se iam se educar, estudar ou não, e escolher com quem elas iriam casar. Tá? Além disso, poderiam, inclusive, prevenir de engravidar, né, e cuidar dos seus negócios. Isso está no Alcorão. E o uso do hijab, que é o véu. O Alcorão também recomenda, não obriga, recomenda que a mulher use o véu para ter uma distinção e se proteger na vida pública, num sentido de se valorizar. O problema, gente, como toda religião, é que as pessoas pegam, né, as escrituras, interpretam, às vezes, de uma outra forma. Outra coisa, como eu tenho insistido com vocês, é a gente ver que o islamismo não é uma coisa só. Tem várias e várias ramificações. Tá? Acontece que os seres humanos pegam o livro sagrado, interpretam e vão mudando como eles acham que é melhor, e vai variar pelos países. Então, tem alguns países que não basta usar o véu, né, o hijab. Você tem que usar também, por exemplo, a burca. Tá? Então, aqui, ó, elas estão usando o hijab, estão cobertas, mas, assim como na história de todos os lugares do mundo, a história das mulheres, o direito das mulheres, várias vezes são violados. Né? Várias vezes nós mulheres não temos o direito a tudo, acesso a tudo, inclusive pela lei, inclusive por muito tempo, né? A gente viu, a gente está estudando esse ano a antiguidade, as mulheres não podiam, né? No máximo as Candaces que tinham algum poder na antiguidade lá na Núbia. Fora isso, as mulheres ficavam no âmbito privado cuidando da família, né? Não tinha participação pública, não era cidadã romana, não era cidadã ateniense, né? E aí o que acontece? Alguns países consideram que a mulher é inferior e por isso elas não podem estudar, trabalhar, elas têm que casar com quem elas querem, até para viajar elas têm que ter permissão, né? Quem acompanha a última Copa do Mundo na Rússia, o Iraque estava na Copa, né? E as mulheres foram assistir, as iraquianas muçulmanas, assistir a primeira vez um jogo de futebol, porque no Iraque é proibido que a mulher entre no estádio de futebol. Então, mas não é todo o país muçulmano, gente. A gente não pode generalizar. Tem essa realidade? Tem. Será que são todas? Será que a mulher que usa o véu não ia estranhar para nós, mulheres que estamos na praia? É uma questão cultural que a gente tem que sempre relevar e pensar com muito cuidado se o direito das mulheres estão sendo violados. Tanto no Oriente, em países islâmicos, quanto no Ocidente, aqui no nosso país também. Tá? É muito importante a gente também diferenciar a religião, a prática da religião, que se chama religiosidade, do que os seres humanos fazem com essa religião. Tá? Então, para a gente não generalizar. E aí aqui o livro tem essa imagem, esse gráfico muito bacana, que a gente vai trabalhar junto, que mostra a diferença dos países e o uso, olha só, de cada véu, ou não usar véu nenhum. Então, a gente vai ver que vai mudar. Não é todo o país que, às vezes, a porcentagem, por exemplo, na Tunísia, de usar a burca é 1%. Pouquíssimas usam. Então, depois a gente vai ver com calma juntos na nossa aula online. Tá? E aí,
Para destacar, mais uma vez, já falei um pouco na aula passada, os muçulmanos, os árabes, né, principalmente os árabes da religião islâmica, eles vão ter aquele império todo que vai do Oriente ao Ocidente até Portugal, e vão comercializar com a China. Eles vão desenvolver várias áreas da ciência, como história, direito, filosofia, teologia, que é o estudo da religião, enfim, medicina. Olha essa imagem aqui mostrando, né, cuidados médicos. Então, além disso, vários califas tinham grandes bibliotecas, não só com a imagem, não só com a sua própria história, mas juntando história do Ocidente, né, e traduzindo a história do Ocidente para o árabe, justamente para preservar a memória e o conhecimento e aprender com os outros. Por que a gente não pode aprender, então, com eles? Vocês, desde a Idade Média, início da Idade Moderna, já estão, né, desenvolvendo várias tecnologias ou espalhando essas tecnologias, como a gente já viu na aula de China, com a pólvora. Pegou a pólvora, comercializou com a China e levou para onde? Europa. Onde essa pólvora vai bater? Aqui na invasão do Brasil. Olha só, o mundo já se conectando. Além disso, matemática. Não é o forte da professora? Não é o forte da professora. Mas uma coisa eu sei. Os números, os símbolos de 0 a 9 são os algarismos arábicos. Quando eu coloco o século, eu coloco o algarismo romano, né, que são as letras. Mas na aula de matemática, eles não fazem conta com o algarismo romano, vocês fazem com o algarismo arábico, que é o que a gente usa não só na matemática, mas como para contar os anos. 2020 não está, né, MC, nada disso, tá? Então, esses algarismos indo-arábicos, né, que tem uma influência hindu e arábica, vêm com os muçulmanos e eles vão desenvolver também a álgebra e a trigonometria. Então, aqui temos estudos sobre botânica e aqui, ó, estudos sobre trigonometria e álgebra, né, de matemática em árabe, que a gente vai usar na nossa vida, tá? E aí, vamos voltar. Estamos falando, então, dos muçulmanos, né, da atualidade, mas esse preconceito, essa briga que o Ocidente tem com o Oriente não é de hoje, muito tempo. E um dos pontos principais foram as cruzadas, lá na Idade Média. O que aconteceu? Os turcos muçulmanos, ou seja, etnia turca, que eram religiosos do Islã, eles dominaram ali no século VIII, né, a partir do século VIII, mas principalmente, eles começam no século VIII, mas ali pelo século X, eles vão dominar a cidade de Jerusalém, eles vão proibir que outros religiosos, né, fossem para Jerusalém. O que aconteceu? Os católicos, né, não gostaram. Eles queriam reconquistar Jerusalém. Porque Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, católicos, né, cristãos de uma forma geral, e muçulmanos. Eles queriam retomar, porque é lá que está o Santo Sepulcro, é onde Jesus Cristo foi enterrado. Retomar e poder peregrinar e ir. Então, a cruzada foi esse movimento que aconteceu do século XI ao século XIII, de reconquista de Jerusalém, que é a Terra Santa, né, que é Canaã, dos turcos muçulmanos. Então, a gente tem os motivos religiosos. Qual o motivo? Reconquistar Jerusalém. Além disso, conquistar um lugarzinho no céu, né? A gente já sabe como era a mentalidade medieval. É conseguir o perdão dos pecados, a indulgência. Então, além disso, desse movimento religioso, sempre está acompanhado de político-econômico. Gente, não conseguimos estudar a história separando religião de um lado, política de outro, economia de outro. Tudo está junto. Se religiosamente era a reconquista de Jerusalém, economicamente era fazer novos comércios com o Oriente. Que esses católicos, né, os europeus, conseguissem fazer mais comércio com o Oriente. Além disso, os nobres,
os donos dos feudos, queriam o quê? Mais terras. Quanto mais terra, mais feudo, mais poder. Já vimos como funciona essa conta, né? E a igreja queria tirar aqueles cavaleiros, lembra que a gente viu que os cavaleiros eram os nobres? Tirar aquele povo que queria brigar, tirar aquele povo, vai lutar em outro lugar? Vai, vai, obrigada. Não luta aqui não, tá atrapalhando aqui a minha vida. Todo mundo aqui luta na terra dos outros, que é melhor. Então a igreja não aguentava mais aquela nobreza que vivia em guerra, né? Falou assim, vai para lá. E os europeus falaram assim, opa, oportunidade de lutar, oportunidade de conquistar Jerusalém e oportunidade de conquistar mais terras. Já as pessoas mais pobres viam aquela oportunidade de ir para o Oriente, talvez de mudar a sua vida, se livrar do sistema de servidão nos campos. Tá? Aqui a gente tem um mapa mental, só para organizar, está no livro de vocês esse mapa mental muito bacana, por isso que eu destaquei aqui também para reforçar essas diferenças, tá? Mapa mental é isso, é para a gente criar um esquema na nossa mente para facilitar a compreensão e ajuda muito nos nossos estudos. E aí a gente teve 8 cruzadas oficiais e 3 não oficiais. Vou falar de oficiais só de 2, tá? Senão é muito detalhe, vai acabar confundindo e não precisa, tá? Porque algumas acabam sendo mais simbólicas. Cada cruzada era uma tentativa, então, de reconquistar. A primeira cruzada começa depois da declaração do Papa Urbano II, né, ele vai falar, olha só, vamos reconquistar Jerusalém, precisamos, né, retomar esse domínio dos turcos muçulmanos que não deixaram mais a gente ir desde 1076. Proibiram, tá? Que a gente vá para lá. E aí o que acontece? Essa cruzada, olha só, a primeira, essa é a primeira? Não, a primeira é a vermelha, desculpa. Essa é a primeira, ó, que está em vermelho aqui. Ela, então, vai sair daqui, e não só a cruzada oficial, mas um movimento espontâneo, que a gente chama de cruzada popular, que é um movimento espontâneo do povo de ir lutar. Além do movimento do povo, você tem o movimento dos nobres, dos cavaleiros, que aí sim se organizaram com a igreja para conquistar, né? Chamaram os seus servos aí sim para conquistar Jerusalém. O que acontece? No primeiro momento eles conseguem. Dura uns 3 anos, mas eles conseguem, eles criam alguns estados cristãos, né, para marcar ali o território político em Jerusalém e no Oriente, né, em algumas partes do Oriente, eles vão falar assim, olha, Jerusalém está conquistado. Agora é meu. Porém, não ficou por isso mesmo. Não falei que a guerra vai até o século XIII? Vai continuar a guerra. E spoiler, quem é que ganha? Os muçulmanos. Tá? Os europeus não conseguiram. E por que tinha esse nome de cruzada, professora? Porque eles carregavam a cruz de Cristo na roupa. Ao contrário de vários movimentos que não tinham esse nome na época, como o feudalismo, né? Ninguém na época feudal se chamava de feudal. Olha que Idade Média linda, que período feudal é esse? Isso depois que historiadores criam um nome, ou historiadores ou as sociedades de uma forma geral, as cruzadas eles já chamavam desse nome. Né? Não assim de primeira, mas logo depois, porque eles carregavam a cruz de Cristo. Tá? A quarta cruzada, infelizmente não achei nenhum mapa em português, mas o que importa é isso aqui. Ó. Aqui é a Itália. Eles saíram aqui de Veneza da Itália e eles vão, ó, errei, para Constantinopla. Lembra que falamos de Constantinopla, capital do Império Bizantino? Lembra que falamos que é um ponto estratégico aqui, ó, para passar da Europa para a Ásia? Lembra? Pois bem, eles vão sair então lá de Veneza, onde hoje é a Itália, vão pela Grécia e vão conquistar Constantinopla. Quando eles conquistam Constantinopla, vai se formar um Império Latino em Constantinopla. Tá? Então, essa quarta cruzada, que também é chamada de Cruzada de Veneza, justamente porque eles saíram de lá, eles vão saquear, eles vão destruir
parte de Constantinopla, que é Istambul. Lembra daquela igreja, daquela basílica linda, enorme da Santa Sofia? Vai ser saqueada pelos latinos, porque Império Latino, também já estudamos isso, por conta, né, da língua latim do Império, Antigo Império Romano, que vai se caracterizar, por conta do povo latino, né, que vai se caracterizar, são os povos daquela região. Então, o Império Latino vai se estabelecer, e nesse momento o mundo cristão tem 3 impérios, gente. O Império Latino, o Sacro Império Romano Germânico e o Império Bizantino. Tá? Então, o que acontece? O Império mesmo vai durar meio século, mas isso vai ser fundamental para o início da queda de Constantinopla. Além disso, estabelecer o comércio definitivamente entre Ocidente e Oriente e confirmar a divisão da igreja que a gente viu na aula de Império Bizantino, que é a cisma do Oriente, que é a divisão, império de religião católica do Ocidente e do Oriente. Tá? E aí, como eu falei, 8 cruzadas oficiais, que estão aqui para depois vocês verem com calma, 3 espontâneas, cruzada dos mendigos, cruzada espontânea das pessoas mais pobres, dos albagineses também. Quando a cruzada não é oficial, é porque não tem a participação da Igreja Católica nem de nenhum país, nenhum líder de nenhum país, como, por exemplo, de Veneza, né, atual país, né, na época de regiões, perdão. E a das crianças? Sim. Dizem que teve uma cruzada de crianças. O que acontece? Essa é uma lenda porque a gente não tem tantos vestígios históricos, assim que dê certeza, mas que em 1212 teria tido uma cruzada com muitas crianças, não só com crianças, porque o que os católicos pensaram? Bom, as cruzadas, né, as crianças são os seres mais puros e os melhores seres que temos. Deus vai defender essas crianças. Imagina, se essa cruzada aconteceu, o horror que não foi criança e lutar na reconquista de Jerusalém. Vocês já imaginaram o que acontece, né? Então, a gente não tem muitos documentos, né, mas acredita-se que teria tido essa cruzada, seria essa representação aqui. Mas, como não temos dados históricos, nós historiadores tratamos como lenda. Por enquanto, se acharmos um vestígio, podemos confirmar, tá? Porque aqui é ciência. E aí, o que aconteceu? Cruzadas. Os católicos perderam. Mas o que isso vai acontecer no mundo? Primeiro, comércio com o Oriente vai bombar, vai funcionar. Aí, em compensação, as áreas rurais começam a declinar, né? Gênova e Veneza, cidades italianas, surgem como mais importantes pontos comerciais, inclusive com o Oriente. E o que vai acontecer? Essa cidade de Gênova e a cidade de Veneza vão fechar o mar Mediterrâneo. Quando eles fecham o mar Mediterrâneo, eles não deixam ninguém mais passar por ali. E o que Portugal tem que fazer para chegar na Índia, Portugal e Espanha? Dar a volta lá embaixo da África. Sim, estamos falando da expansão marítima, da invasão do Brasil, que vocês vão estudar ano que vem, né? E aí você tem o declínio de Constantinopla na Quarta Cruzada, né? Inclusive a queda de Constantinopla em 1476 é o que marca o fim da Idade Média, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Na verdade, ano que vem. O enfraquecimento dessa nobreza guerreira, afinal eles perderam, e um ponto muito importante é o questionamento da instituição da Igreja Católica. Não é da fé católica, não é da fé cristã, é da instituição, porque eles vão pensar o seguinte. Lembra que eu falei que essa sociedade medieval é muito, muito religiosa e o poder da igreja? Ele falou assim, bom, se a gente perdeu, alguma coisa não está certa. Deus não está contentinho com a gente, senão a gente teria vencido, não é? Se a gente perdeu, essa instituição não está fazendo a coisa certa, Deus está punindo. E aí que começa, aí tem o nosso gatinho melancólico da Idade Média, que não nos deixa mentir, vai plantar uma semente do questionamento da instituição da Igreja Católica, que vai influenciar o quê? A Reforma Protestante do Lutero, lá em 1517, quando surge a religião protestante. Tá bom? Então, como a gente viu hoje, a história é um processo toda conectada. Falei da nossa aula de China, falei da nossa aula de Império Bizantino, falei da nossa aula de Império Romano,
falei do que vai acontecer ainda na história, expansão marítima, reforma protestante, tudo está ligado. Inclusive, pensar mundo islâmico hoje em relação ao mundo islâmico do passado, não só em conquistas, e sim também a visão que a gente tem do diferente das outras religiões, por exemplo. Por isso que a gente sempre tem que respeitar. A gente pode não entender, a gente pode não compreender, mas a gente tem que respeitar a fé do outro, tá bom? Um beijo, até a próxima. Amo vocês. Tchau!